Obrigado, Dailson, pelas palavras. Como o Odailson começou falando, né? Infelizmente estamos chegando ao final dessa edição do L-Camp. E eu queria abrir o meu coração aqui nesse momento, começar falando sobre isso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui. Ontem, conversando com o Ricardo, a gente falava sobre a felicidade que o evento tem proporcionado. E, Ricardo, eu sabia que eu estava contente. Mas depois que a gente conversou, eu fui refletir como eu me sentia em estar aqui. E eu cheguei à conclusão que eu estou muito feliz de estar aqui. A primeira vez que eu participei de um L-Camp foi 2003, 2004, acho que foi mais ou menos isso, lá na cidade de Maracanaú, que é onde eu sirvo a igreja, numa escola que nem existe mais, o 13 de maio. E ali eu era um jovem, novo convertido, de 20 e poucos anos, e tudo que foi falado ali naquele momento era algo que enchia o meu coração, que fazia os meus olhos brilharem cada vez mais para a Escritura. E passei um bom tempo sem estar no L-Camp, sem participar desses momentos, até que no ano passado, acho que o Euler perguntou se eu não queria participar, e eu disse: Euler, não tenho condições. E aí ele disse: vamos, e eu fui, e foi muito bom. E esse ano, graças ao Senhor, Ele me concedeu essa oportunidade e privilégio de mais uma vez estar aqui. E eu estou feliz não por estar aqui em cima, mas eu estou feliz de poder ter estado esses dias com vocês, aprendendo, estreitando laços, conhecendo mais irmãos, que muitas vezes a gente só tinha a oportunidade de ver, mas ao passar esses dias aqui, a gente teve a oportunidade de conversar, de conhecer. Mas como eu iniciei aqui a minha fala, está chegando ao final. Quando o Ricardo entrou em contato comigo, me convidando para esse momento aqui, eu aceitei, mas uma coisa não tinha entrado ainda na minha mente, não tinha caído a ficha, como a gente fala, né? E o que não tinha entrado na minha mente, que não tinha caído a ficha, era que eu seria o último. E quando isso, alguns dias depois, me veio, né, que eu seria o último a falar, eu disse: é uma tarefa difícil. Porque muitos já iriam ter explorado bastante o tema. E o que eu vou falar que eles não já falaram? E a cada vez que um irmão subia aqui, irmão após irmão, e entrava num assunto, eu dizia: calma, irmão, que eu vou falar disso também. E essa preocupação, digamos assim, que eu estava no meu coração, a cada dia que foi passando, ela só se confirmou. E eu estava ali atrás, pensando: quando eu subir lá, eu vou dizer que foi muito bom estar com os irmãos, conversar com eles. Aí o Odail sobe aqui e fala tudo que eu ia dizer. Mas ontem à noite, eu estava ali atrás, e eu percebi que a minha maior dificuldade não era ser o último a falar. Talvez a coisa mais difícil seja exatamente o fato de que está acabando. E nesse momento, nesse exato momento, eu estou sentindo um misto de sentimentos. Porque eu creio que você, assim como eu, deve estar assim, doido para ir para casa.
rever a família. Eu estou com muita saudade da minha esposa, das minhas filhas. Mas ao mesmo tempo, eu estou tão feliz que eu passaria mais um dia. Que talvez esse misto de sentimentos também seja, porque ao acabar esse momento aqui, todos nós voltaremos para as nossas realidades. Nós voltaremos para as realidades de nossas congregações, onde as dificuldades, os desafios, os problemas de nossas congregações são algo conhecidos de cada um de nós. E talvez a gente chegou a esse lugar achando que nós iríamos encontrar a solução de todos os problemas de nossas congregações aqui. E aí a gente chegou no final e talvez você pense, mas eu ainda, olhando para a minha congregação, eu ainda não consegui encontrar irmãos idôneos. E talvez esse seja o desafio. Se eu fizesse uma pergunta para você agora, se eu perguntasse para você olhando para a sua congregação, lembrando da sua congregação, lembrando de cada homem, cada irmão que está lá, você diria que seria fácil encontrar na igreja onde você serve irmãos idôneos? Seria fácil ou seria difícil? Olhando para a sua congregação, lembrando das dificuldades, dos desafios, de todos os problemas que você enfrenta lá, ou vai enfrentar, ou já enfrentou. É fácil ou não é fácil encontrar homens idôneos lá? O que você me diria? Se a resposta for positiva, você dissesse, não, na congregação lá é fácil encontrar homens idôneos, você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Mas se a resposta for negativa, você faz parte de um grupo de pessoas bem grande. E eu queria, por favor, ler um trecho de um livro. Pode colocar, por favor. Vou tentar ler aqui, que para mim vai ser mais fácil. O nome desse livro é Amado Timóteo. E exatamente no capítulo onde ele vai falar sobre homens fiéis e idôneos. Pode passar, irmão, por favor. Vocês estão conseguindo ver aí atrás? Dá para ler? Eu peço só que vocês acompanhem. Ele diz assim: precisamos de homens que conduzam nossas famílias cristãs. De Gênesis até Apocalipse, a palavra de Deus reforça inúmeras vezes a importância do marido e do pai no lar. Homens que não são bons maridos e pais deixam um legado de mediocridade espiritual e desastres atrás deles. Pastor após pastor com quem conversei reclamaram da falta de homens piedosos, homens em crescimento, homens que pudessem liderar em suas casas e também fora delas. Você mesmo pode já ter clamado a Deus: onde estão os homens de Deus? A necessidade urgente em família após família, igreja após igreja, é por homens piedosos que conduzam amorosamente esposas, filhos nas coisas de Deus. Olhando para essa realidade, de que de fato nós temos essa dificuldade de encontrar homens idôneos, eu peço que você abra em 2 Timóteo, capítulo 2, é o texto que nós lemos, trabalhamos e continuamos a ler durante esses dias.
O que eu gostaria de sugerir aqui para nós, e penso eu, que Paulo nos dá a receita, por assim dizer, nessas instruções que ele deu aqui a Timóteo. E eu gostaria de analisar esse texto, aliás, analisar algumas palavras desse texto. E tentar aqui oferecer duas sugestões práticas para nós. Então, por favor, leia comigo o versículo 2. O que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. A primeira palavra que eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui, e não olhe para ali ainda, é a palavra transmitir. Algumas versões, ao invés de transmitir, escolheram a palavra confiar. Confia a homens fiéis e idôneos. E penso eu que Paulo aqui não usou essa palavra de maneira aleatória. Porque a ideia de Paulo aqui em falar, confiar, isso, é a ideia não apenas de passar alguma coisa, de entregar alguma coisa, mas a ideia de passar e entregar algo que ele considerava extremamente valioso. Eu creio que você já precisou, por exemplo, deixar os seus filhos com alguém, sim ou não? Sim ou não? Você entregou ele ou confiou ele a alguém qualquer? Óbvio que não. E por que não? Por que você não entregou seus filhos a qualquer pessoa? Porque eles, para você, são valiosos, importantes. E o que Paulo que Paulo entrega a Timóteo, e que Timóteo, por sua vez, iria transmitir, Timóteo precisava entender que aquilo que ele recebeu e aquilo que ele iria transmitir é algo extremamente valioso, extremamente importante, que ele não poderia confiar a qualquer pessoa, que ele não poderia entregar a qualquer pessoa. Em outras palavras, ao dizer isso para Timóteo, Paulo estava incutindo na cabeça de Timóteo que aquilo que ele estava recebendo tanto era valioso como também era a sua responsabilidade. Assim como é a responsabilidade de alguém que porventura aceita ficar com os nossos filhos. Sobre eles estão a responsabilidade do bem mais precioso que um pai e uma mãe têm. E era isso que Timóteo precisava entender. Que ele estava recebendo algo tão precioso, tão valioso, e que isso estava sobre a sua responsabilidade. Ele precisava assumir esse papel, ele precisava assumir essa responsabilidade de, por sua vez, entregar a homens fiéis e idôneos. Esse é o tema aqui hoje. Nós precisamos assumir a responsabilidade de confiar, de entregar aquilo que é precioso para outros homens e os fazê-los entender o quanto aquilo que está sendo entregue a eles é precioso, valioso, e que eles assumam essa responsabilidade de tal maneira que não as entregarão também a qualquer pessoa. Isso pesa sobre nós.
É nossa responsabilidade. Precisamos assumir essa responsabilidade. E aí, meu irmão, a pergunta continua: como encontrar esses homens aos quais nós precisamos passar? Eu gostaria de ousar um pouco aqui e sugerir uma tradução desse texto um pouco diferente do que a gente encontra nas escrituras em português que a gente tem em nossas mãos. E a tradução que eu gostaria de sugerir é que as coisas que ouvistes de mim por muitas testemunhas, estas coisas confia a homens fiéis e idôneos, os quais serão capazes. O texto que nós lemos aqui em português nos parece sugerir que esses homens fiéis já são idôneos. Mas eu gostaria de sugerir, e o texto me dá essa condição de sugerir essa tradução, de que esses homens, eles já podem ser fiéis, mas que eles se tornarão idôneos quando eles receberem. E aquilo que eles receberem, isso os tornará idôneos. Isso os tornará capazes. O que eu estou tentando dizer aqui, meus irmãos, é que homens idôneos, eles não são simplesmente achados em nosso meio, como se eles estivessem perdidos e a gente está procurando eles, porque não sabe onde encontrá-los. Esses homens são formados. Esses homens são capacitados. Esses homens são moldados. Mas são moldados por quem? Por nós? Por mim? Por você? Óbvio que não. Eles são moldados por aquilo que eles recebem. E o que é que eles receberam de Paulo? O que Timóteo recebeu de Paulo? E que Timóteo precisava passar para frente? O que foi? Palavra. E tudo isso está exatamente em acordo com o capítulo 3 do próprio livro de Timóteo, que vai dizer no versículo 17, que esses homens, ao receberem a palavra inspirada, eles se tornarão aptos para toda boa obra. Eles serão habilitados para toda boa obra. Porque a palavra inspirada é a que transforma eles. É o que molda eles. O que eu estou dizendo aqui não é nada diferente do que vocês passaram esses 3 dias ouvindo, meu irmão. Palestra após palestra. Foram falados aqui que talvez a palavra que mais foi usada aqui foi processo, né? E eu peço que você volte aí para a sua escritura, no capítulo 2, no versículo 2. Aliás, dos versículos 4 ao 6. Porque depois que Paulo fala isso aqui, ele usa 3 exemplos de pessoas que assumiram uma responsabilidade. Olha no versículo 4, ele diz o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em assuntos dessa vida, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. No versículo 5, ele vai dizer que um atleta,
que se um atleta competir nos jogos políticos, não será coroado se não cumprir o regulamento. E no versículo 6 ele diz: um agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. É engraçado ele usar essas três figuras aqui. O soldado, o atleta e o agricultor. Se vocês pararem para observar, isso aqui foi dito durante esses dias. Foi dito aqui que aqueles que vão para o ministério vão sofrer? Sim ou não? Porque é uma guerra? Sim. Foi dito aqui que no ministério há muitos obstáculos, muitas dificuldades, não é verdade? Assim como há obstáculos numa corrida, por exemplo, com obstáculos, um atleta que participa. Foi dito aqui, e foi colocado aqui, sobre plantio, não é verdade? Que formar homens é como cultivar. E aí com a figura que Paulo está usando aqui, um agricultor. Nada do que Paulo está falando aqui é aleatório. Esses homens precisam ser formados e para isso muitas vezes enfrentaremos batalhas, guerras, obstáculos. Precisaremos cultivar, esperar, ter paciência para que esses homens sejam moldados e transformados pela palavra a qual nós estamos passando para eles. Mas assim como o soldado, o atleta e o agricultor, nós precisamos assumir o compromisso e a responsabilidade de fazer essa obra. Amém, meus irmãos? Talvez o que nós precisamos é colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui. Porque eu creio que você aprendeu muita coisa. Eu aprendi muita coisa. Eu ouvi cada palestra e todas elas encheram meu coração de alguma maneira. Algumas me ensinaram o que eu não sabia, outras me lembraram de coisas que eu havia esquecido. Outras me despertaram para uma realidade a qual eu não estava atentando. E o que nós precisamos é assumir esse compromisso e essa responsabilidade de passar para outros aquilo que um dia foi passado para nós. E aquilo que nós passarmos, a palavra do Senhor irá moldar esses homens e eles serão feitos, aptos, idôneos pela palavra do Senhor. Eu queria trazer duas sugestões práticas para nós. Porque talvez, irmãos, a pergunta que mais tem sido feita, mas não foi feita, ela ficou apenas na nossa mente, talvez, eu não lembro de ter ouvido ela aqui. Mas é como colocar isso em prática. E a minha sugestão prática não é didática, não é como você vai fazer. Eu queria focar em nós. Não no receptor, mas no transmissor. E para isso eu peço que você volte, por favor, de novo para o versículo 2. Porque Paulo vai começar dizendo o seguinte: o que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas. Aplicação prática que eu gostaria de sugerir é que ninguém pode ensinar se não aprender.
Paulo está dizendo que Timóteo ouviu, que Timóteo aprendeu. Eu ouvi várias vezes aqui, e eu concordo com isso, que a melhor maneira de ensinar é como? É fazendo, né? Ou você faz e alguém observa e faz também. Eu vi que muitas pessoas falaram também que pessoas têm dificuldade de aprender, ou às vezes nem querem aprender. E eu fiquei pensando o que essas pessoas que não querem aprender, se elas só não estão reproduzindo aquilo que elas estão vendo. Se elas não estão enxergando em nós pessoas que pararam de aprender. E eu não estou falando que você não lê a Escritura, que você não leia livros, que você não tenha conhecimento. Não é isso que eu estou falando. Porque se você parar para pensar, Paulo está dizendo que Timóteo ouviu que Paulo transmitiu a ele, mediante a muitas. Essas testemunhas, elas não só foram testemunhas do que Paulo disse, elas foram testemunhas do que Timóteo ouviu. Elas não só ouviram o que Paulo falou, eu realmente ouvi que Paulo disse isso. Não, elas viram que Timóteo estava ouvindo, Timóteo estava aprendendo o que Paulo falou. Agora, como é que essas pessoas iriam saber que Timóteo aprendeu? Quando elas vissem Timóteo praticando aquilo que ele aprendeu. Talvez, esse seja o problema. As pessoas não estão conseguindo ver em nós que nós aprendemos. Porque elas talvez não estejam vendo que em nós, aquilo que a gente recebeu, fez nenhuma diferença. Não nos tornou idôneos. Não nos tornou capazes. E se isso é verdade, elas só estão transmitindo aquilo que elas estão vendo. Se nós não aprendemos, elas estão vendo a como não aprender. E por favor, meu irmão, eu peço encarecidamente e em nome de Jesus, não me tenha por um acusador, não estou fazendo acusações. O que eu estou sugerindo é uma reflexão. Talvez você reflita sobre isso e talvez você diga, não, mas eu estou aprendendo, eu estou colocando em prática. E amém! Eu estou apenas sugerindo algo. Porque nós não podemos ensinar se nós não aprendermos. E o que vai de fato determinar, por assim dizer, se aprendemos ou não, é se aquilo que a gente recebeu está de fato sendo colocado em prática. Caso contrário, a gente não aprendeu. A segunda sugestão prática que eu gostaria de falar, e eu quero terminar com ela, olhando para o texto ainda, no versículo 2, ele diz, o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Como eu disse, eu gosto muito da tradução que fala confia. Nós ouvimos várias vezes que se aprende vendo e praticando. Portanto, confie, meu irmão. Transmita e confie. Nós, muitas vezes, somos centralizadores. Ensinamos, mas não queremos confiar, parece que não queremos soltar.
É como alguém que vai preparar uma terra e vai e chama alguém para ensinar como prepara a terra. Aí ele diz, olha, observa. Aí começa a pegar aqui na enxada, começa a arar a terra na enxada, né? Aí ele diz, agora é tua vez. Quando a pessoa vai, começa a fazer, ele vê que ele está fazendo errado. Não, não é assim não, toma, e começa a fazer por ele. Confia! Deixa fazer! Mais uma vez a palavra, né? Confia no processo. A gente precisa assumir a responsabilidade de transmitir, e transmitir é confiar. Então, eu gostaria de terminar com essas duas sugestões práticas. Que a gente esteja de fato aprendendo, e ao aprender, nós possamos confiar. Do fundo do meu coração, eu gostaria que nós saíssemos deste lugar com um compromisso feito com Deus, não conosco, mas com Deus, de que tudo aquilo que nós aprendemos durante todos esses dias, a gente saia daqui com a certeza, o desejo e a vontade de transmitir a outros. E que esses outros sejam, pela palavra de Deus, tornados aptos e idôneos. Essa é a nossa responsabilidade. Isso pesa sobre nós. E assim nós iremos cumprir o compromisso e a responsabilidade de sermos pessoas que multiplicam homens fiéis e ajudam eles a se tornarem idôneos. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.